E aí, pessoal, meu nome é Felipe, e se você está aqui, é porque você se interessa pela história do cristianismo. Então fica por aí, que a gente está só começando. Vamos dar continuidade à nossa série sobre os bárbaros e o cristianismo, e hoje a gente finaliza nossa série falando sobre as Ilhas Britânicas. Claro que isso não cobre todo o território bárbaro que foi influenciado pelo cristianismo. Mesmo no seu tempo de auge, os romanos nunca conseguiram dominar as Ilhas Britânicas. Tudo que eles conseguiram foi a parte sul das ilhas, que é onde se localiza hoje a Inglaterra. Quando os bárbaros invadem as Ilhas Britânicas, na verdade são os bárbaros que estão ali ao norte e que invadem a parte sul da ilha. Os moradores dali permaneceram lá. E adivinha, os moradores de lá eram cristãos também. Os bárbaros ali, que viviam ao norte, eram pagãos. A parte norte da ilha, ela nunca havia sido conquistada por ninguém. É onde hoje fica a Escócia. Lá viviam os Pictos e os Escotos. Mas a nossa história começa um pouco antes dessa invasão dos bárbaros, para que a gente possa entender o contexto em que se ocorreu a cristianização dos bárbaros. Nós começamos então a falar sobre um homem chamado Patrício. Patrício foi à Irlanda em busca do seu pai, que havia sido levado em um assalto à Inglaterra. Patrício, ao entrar na Irlanda, acaba se tornando escravo, pastoreando gado, começa então a pensar a respeito da sua fé e, claro, almeja voltar para sua casa. Após algum tempo, Patrício finalmente consegue retornar à Grã-Bretanha, mas ele começa a refletir um pouco sobre a sua missão enquanto cristão. Então ele entende de Deus que o seu chamado é levar o Evangelho à Irlanda, de onde ele acabou de sair, de onde ele sofrera bastante. Patrício, quando retorna para a Irlanda, sabe que corre risco, que corre perigo inclusive de vida, já que Patrício fugiu da Irlanda, ele não saiu a bom gosto. Então, quando ele chega lá novamente, ele passa por novas dificuldades. Mas é claro, sofrendo essas dificuldades, ele resiste e começa então a ver os frutos da pregação do Evangelho. Pessoas então começam a se converter ao cristianismo. Depois de um tempo, Patrício passa a ordenar sacerdotes e prepará-los para serem missionários também em outros campos. Dessa forma, se funda a igreja na Irlanda, um pouco diferente da igreja de Roma. Que diferenças então são essas? Diferenças de vestes, a diferença da liderança, da forma como a igreja era governada, já que a igreja europeia era governada por bispos, essa igreja irlandesa é governada pelos próprios abades. Durante esse tempo em que foi se desenvolvendo o cristianismo na Irlanda, a igreja daquela região já tinha se tornado um centro missionário. Ao mesmo tempo em que isso ocorre, os bárbaros também invadem a parte sul da Grã-Bretanha, que é o que a gente tinha iniciado lá no começo do vídeo. Os Pictos e os Escotos nunca tinham sido cristãos. Então, Columba, o mais famoso dos missionários irlandeses, é que consegue fazer uma missão onde ele evangeliza os Pictos e os Escotos, tornando eles cristãos. Isso ocorreu quando Columba e uma delegação que ia com ele fundaram na ilha de Iona, na costa da Escócia,
um mosteiro. E desse mosteiro começaram a fazer várias visitas à ilha, fazendo com que aqueles povos ali tivessem finalmente contato com o cristianismo. Quase 40 anos após a morte de Columba, o rei da Nortúmbria, que era um dos principais reinos da Inglaterra, acaba se abrigando na ilha de Iona por questões políticas. E após uma experiência pessoal de fé daquele rei, ele acaba se convertendo ao cristianismo. E assim a ilha vai se tornando cada vez mais habitada por cristãos. Mas as missões não vieram somente da Irlanda, também de Roma. O Papa Gregório envia missionários à Inglaterra para fazerem também esse papel. Esses missionários, sob o comando de Agostinho de Cantuária, chegam ao reino de Kent, um dos principais reinos da Inglaterra, ali, da Grã-Bretanha, na verdade, né? Somando esses dois esforços, a ilha da Grã-Bretanha é alcançada pelo cristianismo. E nós vamos chegando ao final da nossa viagem, aprendendo sobre como os bárbaros se tornaram cristãos. Do ponto de vista religioso, os bárbaros acabaram reintroduzindo na história daquele ponto elementos que quase haviam desaparecido, que eram o paganismo e o arianismo. Com o passar do tempo, esses povos ou desapareceram ou viraram cristãos católicos. Na verdade, o que vemos ali naquela região, naquele tempo, é que os bárbaros não adentraram Roma para destruir o Império Romano, mas para fazer parte dele. E muito do que se dá nessa conversão dos bárbaros é, na verdade, um processo de assimilação da cultura e, claro, do cristianismo. E essa é a origem do cristianismo ocidental que vemos na Europa medieval. E aí, gostou do vídeo? Então deixa o teu like. Comenta aqui embaixo o que você achou, se ficou alguma dúvida, ou se você tem alguma sugestão para os próximos vídeos. Compartilha com os teus amigos se você achou esse conteúdo relevante e não deixa de se inscrever no canal para não ficar de fora das atualizações que vão vir por aí.